Yo, Tomodachi! Daijoubu Bukai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vou dar a dica de 2 animes da temporada atual de julho de 2024. Bem legais assim, que tem a ver com a história e a cultura japonesa. Vamos ver. Bom, vocês já viram no título do vídeo quais animes eu vou falar. Vou começar por ele, no Nigejousu no Waga Kimi, ou em inglês, assim como é conhecido, é The Elusive Samurai. Ele conta a história do Tokuyuki, Hojo Tokuyuki, que é herdeiro do... Caso ele seria o próximo Shogun Kamakura, mas acaba que toda a família dele é morta, né? Destruído tudo pelo Ashikaga Takauchi. Então ele acaba perdendo isso e meio querendo recuperar isso, né? Kamakura, a cidade onde ele estava e tudo. Meio que ele vai conseguindo aliados e tal para conseguir essa vingança. E, bom, isso aí é o plot mais ou menos da história. Mas isso é um fato histórico, que é contado como tá lá, o Shogunato Kamakura, que é o primeiro shogunato, né, onde inicia o domínio dos samurais no Japão, né? Que é o primeiro shogunato, começa com o Minamoto no Yoritomo, ele tomando poder, né, se tornando o que governa o Japão em vez do imperador. O imperador continua lá. Eu tenho vídeo sobre esse período Kamakura. Essa thumb aqui eu devo deixar na descrição, primeiro comentário fixado, esse vídeo. Aí, o Ashikaga Takauchi, como eu disse na pequena sinopse do anime, ele dá um golpe, né, e acaba matando o regente. E ele se torna... Aí ele transfere isso para Muromachi, que é uma rua lá perto, se eu não me engano, de Kyoto. E ele se torna o Shogun, né? Também tem um vídeo sobre o período Muromachi nesses 2 vídeos, né? Eu conto como as coisas aconteceram, né? Como o Minamoto no Yoritomo se tornou Shogun. E como você viu como o clã Hojo é que fica no comando em vez de ser os Minamoto, né? Tá lá nos vídeos. Se vocês quiserem ver, vão estar lá. Mas enfim, tem isso aqui. E o Tokuyuki, né? Ele é um personagem histórico, que realmente existiu. E como tá no anime, pra quem assistiu, né? Já viu o primeiro episódio pelo menos. Ele acaba se tornando o herói, ele tenta reconquistar Kamakura, ele reconquista umas 3 vezes, né? Porque ele acaba perdendo, ele reconquista, fica com ele, depois ele acaba perdendo, aí ele reconquista de novo. Enfim, vou fazer um vídeo só sobre ele, explicando a história dele, né? Que vai ser bem interessante, e sobre outros personagens históricos que tem aqui. Agora, esse é o período histórico que ele se passa, né? Sobre o anime, é bem legal, a animação é excelente, o personagem, o Tokuyuki é bem legal, que ele, como tá no nome, né, Nigejousu no Waga Kimi, que é esse tipo o jovem mestre, o mestre que é muito bom em fugir, porque ele é muito bom em correr, em fugir, sabe, ele esquiva de todos os golpes que tentam matar ele, né, até por causa do personagem histórico, que sempre fugiu, né, afinal ele não foi morto pelo Ashikaga quando ele tomou o poder, né? E ele conseguiu pegar, conseguiu juntar bastante samurais para ele conseguir pegar Kamakura de volta. Só que derrotaram ele, pegaram Kamakura, mas ele não morreu, ele fugiu. Então tem esse lado histórico que colocaram no personagem. É bem engraçado o mangá. Esse mangá é do autor do Assassinato Classroom, que eu esqueci o nome. Mas eu não vou parar para pesquisar porque eu tenho um mangá aqui. Aqui, ó. Do Yusei Matsui. Tá aqui, ó. O Nigejousu no Waga Kimi, ou como tá aqui o nome, né? The Elusive Samurai. E esse triângulo que tá aqui é o símbolo do clã Hojo. E da Triforce também, de The Legend of Zelda. Enfim. Um anime bem legal, recomendo bastante. Coisa de samurai, ele é bem violento. Sabe, quando ele precisa mostrar a violência, ele mostra também, para demonstrar, para dar um peso.
nisso também, mas ele também é muito engraçado, leve, a parte da comédia também é muito boa. Então, super recomendo para quem gosta de samurai, anime shonen, comédia, com um fundo histórico, né? Obviamente tem a sua imaginação, né? Caraca, esqueci a palavra, velho. Qual era o nome que eu esqueci, meu Deus do céu? A ficção, né? A imaginação do autor, ele colocando ali, né? Então, mas tem um fundo histórico bem legal. E agora o outro que eu ia falar, né? Que é o Tensui no Sakuna Hime, que vem de um jogo, né? Que tem para PC, PlayStation, saiu pro PS4 e para o Nintendo Switch. Eu devo jogar no meu Nintendo Switch ainda. Eu joguei bem pouquinho o jogo, mas o anime foi inspirado nesse jogo, que conta a história da Sakuna, que é uma deusa, né? E humanos acabam entrando no mundo dos deuses por uma ponte, né? Que liga o mundo dos deuses com o mundo humano. Só que ela some e aparece assim, nem os deuses conseguem controlar quando ela surge. Aí acaba indo, ela não tem os pais dela ali, ela não foi criada pelos pais. E acaba tendo um problema lá, que ela acaba indo para a lendária ilha de Onigashima, para resolver por que os Onis estavam lá. Os pais dela se conheceram naquela ilha, derrotaram vários Onis, mas eles continuam nascendo ali. Por que se os pais dela derrotaram o principal ali que comandava a ilha? Né? É um dos mistérios que tem para resolver isso. E esses humanos também. E ela vai aprender a ser uma deusa melhor, né? Que é a deusa da colheita, por isso tem o coisa do arroz, né? Que tem lá, né? Por isso que em inglês acho que é Sakuna Rice, que ela é conhecida, né? Porque a mãe dela era a deusa da agricultura, e a agricultura principal é de arroz, né? E o pai dela é um deus da guerra. Fui ver também que a inspiração que os caras tiveram para fazer ela, tiveram a ideia de... Os criadores do jogo pensaram numa filha do Susanoo, né, o deus Susanoo, e de uma de suas esposas, que é a Kushina Dahime, que ela também pode ser conhecida como a deusa da agricultura também. E o Susanoo não é um deus da guerra, seria mais das tempestades, trovões, essas coisas, mas ele é muito conhecido por ser violento, guerrear também e tal, né? Essa esposa que ele teve, por exemplo, foi ele quando ele matou o Yamato no Orochi, né? O dragão serpente lá de 8 cabeças e tal. Salvando ela, né? Que era uma das oferendas que tinha que fazer pra ela, então ele acaba se casando com ela. Já tem essa inspiração, né, nesses deuses ali. E ali tem deuses que remete. Tem a deusa principal lá, que é como se fosse a Amaterasu, né? Basicamente a deusa principal do shintoísmo. E esse anime também é bem legal com essa parte de divindades, tem Onis ali, também ensinando o cultivo do arroz, sobre o arroz, que é basicamente o alimento principal do Japão, até pela história lá do período Yayoi. Quando foi introduzido o cultivo dele ali, teve uma mudança radical, assim, da civilização japonesa a partir daquele período. Então ele é extremamente importante para a história do Japão. Então bem legal ele mostrando isso, ainda mostra coisas de como cultivar. No próprio jogo também tem isso, você tem que cultivar o arroz. Afinal também ela é a deusa da agricultura, principalmente do arroz, né, como ele é o principal. Que isso dá forças a ela, quando ela consegue cultivar um arroz de qualidade, muito bem feito, ela come, ela fica mais poderosa. Então tem toda essa relação. Então são os dois animes que eu recomendo para assistir dessa temporada. Aí mais esses dois que eu assisti, eu achei bem interessante, principalmente do Nigejou's no Agakimi, com essa parte histórica que eu acho muito legal. Então é isso, quem assistiu, comenta aí o que acharam. Se vocês viram aqui e ficaram interessados, assistir, depois podem voltar aqui e comentar, ou entrarem no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui embaixo, para a gente poder conversar sobre anime, sobre a cultura e história do Japão. E lá também eu disponibilizei,
o PDF que eu fiz deste livro aqui, né? Jeitinho brasileiro no Japão, né? O jeitinho no Japão para os brasileiros. Ensina japonês, principalmente para quem está morando no Japão, mas serve para a gente também. Tem ali coisas básicas de expressões e coisas utilizadas, então acho bem interessante. Quem quiser, só entrar, vai estar o link aqui do grupo, entrar lá. Vamos ter respeito ali no grupo, tá? Mas pode falar sobre animes, jogos e tal, mas sendo bem respeitoso, né? Beleza? Então até a próxima, meus amigos.